Em cirurgia plástica, ocorre como na vida. Algumas pessoas vão livre sem se preocupar muito com os riscos ou com os aspectos envolvidos naquele desafio, naquela aventura. Outras pessoas buscam ter o controle sobre todos os aspectos ali. Tentam perceber qual é o terreno que estão pisando, observam ao redor para ver qual é o tipo de profissional que está lidando ou qual é o tipo de pessoa com que você se relaciona. Eu sou um pouco mais nesse segundo perfil, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Eu fico um pouco mais atento aos cuidados. Não questiono quem não opta por agir dessa forma, mas eu acho que quando a gente parte para cirurgia plástica ou quando a gente parte para um procedimento médico e que precisa realmente de cautela, é melhor que você fique atento a esses cuidados. E hoje em dia a gente tem as mídias sociais justamente para trazer esse tipo de informação, para deixar muito claro quais são os cuidados que você precisa ter para realizar um procedimento de forma segura. Ao mesmo tempo, para realizar um procedimento cirúrgico, a gente tem que entender que precisa sair um pouco da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto nem sempre é tão simples assim. Quando a gente vai colocar o nosso corpo numa situação de exposição a algum grau de risco, a gente precisa ter clareza sobre qual é o tipo de benefício que você vai ter a partir dali. E esse tipo de benefício, essa relação entre o risco e o benefício, precisa ser claro para os dois lados. Muitas vezes eu opto por não realizar uma cirurgia no paciente porque eu percebo que aquele tipo de risco eu prefiro não correr. E às vezes o paciente não consegue ter esse tipo de consciência. Cabe a mim, no momento da consulta, expor esse tipo de possibilidade para tentar desmotivar o paciente a realizar aquele procedimento que poderia colocar em risco a saúde dele. Para uma cirurgia plástica ser realizada, a gente precisa de uma estrutura muito maior do que o que é vista normalmente pelo paciente. Local adequado para realizar o procedimento, uma equipe que precisa estar vinculada aos cuidados e ao modo de operação da cirurgia plástica, uma equipe cirúrgica, uma equipe de anestesia, cuidados com os fornecedores que vão fornecer materiais dos mais diversos para que aquele procedimento seja realizado. Muitas vezes a gente utiliza próteses, malhas, medicações. Então existe todo um contexto que precisa ser observado e que ele é muito maior do que o paciente termina conseguindo ter como realidade. A gente sabe que, na verdade, a simplificação desse contexto faz com que o paciente crie mais coragem para realizar o procedimento. Mas existem muitas questões envolvidas na hora de você realizar uma cirurgia. Hoje em dia a gente sabe que todo mundo é bombardeado por uma rede de propagandas de produtos, de serviços, de novidades, de tecnologias, que muitas vezes não correspondem à realidade. Vira e mexe algum paciente, algum fornecedor, algum colega, me expõe a alguma situação nova que aparece nas mídias sociais, falando de uma tecnologia nova, de um produto que vai evitar com que uma cirurgia seja realizada, ou até de produtos cosméticos que fazem efeitos de cirurgia. Muitas vezes são produtos que não fazem o efeito que o paciente está esperando. E a gente tem uma dificuldade realmente, até mesmo eu como profissional, para identificar o que é correto, o que não é correto, o que merece ou não a sua atenção e a credibilidade do paciente. O importante é a gente lembrar que não existem milagres em cirurgia plástica, assim como não existem milagres na maioria das situações. Tudo vai basear numa relação de custo-benefício. E para todo ônus vai ter um bônus. Então a gente precisa deixar claro que essa relação precisa realmente de um grau de comprometimento das duas partes para que termine sendo uma relação de sucesso. Muita gente pergunta se a cirurgia vai ter dor no pós-operatório. Minha resposta é muito clara: sempre vai ter algum grau de dor. A gente não tem como manipular os tecidos e não ter algum grau de desconforto. Assim como não tem como garantir ao paciente que ele vai ter uma possibilidade de ter zero repouso no pós-operatório. Eu sempre oriento que qualquer procedimento cirúrgico ou até procedimentos não invasivos vão ter algum grau de restrição no pós-operatório. Então não existe essa mágica de você operar e no outro dia já estar fazendo qualquer tipo de atividade. A primeira semana, depois de qualquer cirurgia maior, seja ela uma mamoplastia, uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, vai ser sempre aquela semana mais difícil. O paciente vai ter muito incômodo para dormir, vai apresentar muitas queixas de dores, vai ter incômodo com as malhas. Realmente são situações que são um pouco mais complicadas de lidar. Mas as medicações, as orientações que a gente passa visam a tornar esse momento um pouco mais aceitável. Depois que passa a primeira semana, aquela sensação de que um caminhão passou por cima, a sensação de que eu não deveria ter feito isso com o meu corpo, vai sumindo e vai surgindo uma sensação de realização. A paciente começa a perceber que aquele procedimento teve sucesso, os resultados começam a ficar mais visíveis e o grau de incômodo que ela tinha anteriormente começa a não existir mais, fazendo com que a satisfação pessoal do paciente também comece a ficar mais evidente. É claro que não é mais aceitável, como se orientava antigamente, algumas décadas atrás, do paciente ficar por dias restrito a um leito. Não existe mais essa orientação, e especialmente em cirurgias maiores, o deambular, o sair da cama, fazer pequenas caminhadas, se mobilizar,
é muito importante para o cuidado e para a evolução do pós-operatório de forma satisfatória. Toda paciente vai precisar, por exemplo, ter uma alimentação um pouco mais regrada nesse início. Alguns alimentos realmente vão ser proibidos de consumir. Proibidos eu falo do ponto de vista médico. A gente sempre orienta, mas a gente nunca sabe o que realmente vai ser seguido. É sempre uma orientação, né? Algumas medicações vão ser também usadas e algumas causam algum grau de desconforto, enquanto outras servem para aliviar as dores. Além disso, a gente tem que ter um cuidado também com a hidratação. Sempre tem a possibilidade de alguma coisa fugir um pouco daquele controle inicial que a gente conversou. Mas o fato é que as técnicas recentes e os novos conhecimentos em medicina e em cirurgia plástica possibilitam procedimentos mais tranquilos. Eu sempre falo que a lipoaspiração, dentre as cirurgias maiores, ao contrário do que muita gente imagina, é a cirurgia que, ao meu ver, causa um pós-operatório mais tranquilo de todos. Enquanto que na mama a gente tem algumas restrições por uso de braços, no abdômen a gente precisa ficar numa postura um pouco mais desconfortável por um período inicial. Na lipoaspiração a gente não tem grandes restrições nesse sentido. Basicamente é o desconforto inicial com dor, o uso das malhas e os cuidados de pós-operatório que vão ser necessários realmente para que tenha uma evolução satisfatória. Muitas pacientes chegam no consultório e querem que eu faça a função de retirar todas as dúvidas negativas que ela tem na mente. Normalmente eu sou muito claro, muito honesto. Quando a paciente quer saber, por exemplo, se tem risco de óbito numa cirurgia, eu preciso ser honesto e falar, tem risco de óbito. Todo procedimento pode ter riscos, inclusive procedimentos não cirúrgicos. Atravessar uma rua tem risco, andar de avião tem risco. Então o que a gente tenta fazer é realmente minimizar ao máximo. E felizmente, as complicações que são vistas e muitas vezes divulgadas, elas são uma pequena parte, realmente uma pequena, quase minúscula parte de todos os procedimentos cirúrgicos que são feitos no Brasil e no mundo inteiro. Uma outra questão que muitas pacientes às vezes não se dão conta é que nenhuma cirurgia vai oferecer um resultado tão imediato quanto todas querem. A gente às vezes tem pacientes que buscam resultados que acham que vão sair já com resultados prontos no outro dia após a cirurgia. E não é bem assim que funciona. Para cada cirurgia a gente tem um prazo em que a gente observa a evolução do pós-operatório. Muitas vezes a gente até brinca falando que as cirurgias são cirurgias do futuro, porque a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, a gente tem uma ideia mais ou menos clara de como é que vai evoluir cada paciente, mas só depois de alguns meses, em algumas situações após alguns anos, é que a gente vai ter um resultado mais definitivo, o resultado final, que é o que todo mundo espera. Então cabe realmente um pouco de paciência nessa situação, para que a gente evite aquela frustração de que eu operei hoje e amanhã eu já estou com o resultado como eu esperava que ficasse. Existem outros detalhes que às vezes parecem um pouco mais sutis e que muitas vezes não é conversado. Mas, por exemplo, o uso de drenos, a necessidade de alguns níveis de repouso que podem ser individualizados, ou a possibilidade até de usar medicações específicas para cada caso, realmente são situações que a gente não tem como garantir que para cada pessoa, para todas as pessoas vão funcionar da mesma forma. Um outro detalhe que é sutil, mas é muito importante, é que com o advento de tantas tecnologias novas, né, de tantas divulgações de técnicas, de tecnologias, de cirurgias inovadoras, a gente sabe que, na verdade, nenhuma cirurgia ela tem uma garantia de resultados. E isso, infelizmente, é uma verdade, porque eu, como cirurgião, também gostaria de garantir resultados para os meus pacientes e para os meus pacientes, mas eu não tenho como fazer isso. Mesmo com o uso de todas as tecnologias mais recentes e todos os equipamentos da mais alta qualidade, a gente não tem como garantir que o resultado vai estar dentro do que o paciente espera. Então é importante que se estabeleça realmente uma relação de honestidade, de tranquilidade no lidar do paciente com o médico, para que esse grau de alinhamento de expectativa seja bem claro e firme, a ponto de, na possibilidade de não se atingir o resultado máximo que o paciente espera, ainda assim haver uma margem para uma relação saudável, tranquila, e que eventualmente possa vir a trazer depois uma possibilidade de um retoque, ou de algum ajuste, ou até a possibilidade de uma limitação de um resultado ainda melhor do que o que já foi oferecido. Infelizmente, esse é um dado que eu sempre trago para os meus pacientes, porque de fato eu gostaria de oferecer o resultado máximo, mas nem sempre é possível a gente oferecer os melhores resultados. Algumas situações dependem do biotipo da paciente, de condições prévias de pré-operatório, ou até de condições de pós-operatório, já que a relação cirúrgica é uma relação em que você depende não apenas do que é feito no meio cirúrgico. O ambiente cirúrgico ele é uma parte do processo. A cirurgia em si é uma parte do processo. Mas todo pós-operatório, a forma como o paciente vai lidar, como o organismo vai funcionar naquele período, também é muito definidor do tipo de resultado que ela vai conseguir atingir. E você, o que é que você queria saber um pouco mais sobre cirurgia plástica? Comenta aqui embaixo, dá o seu like, compartilha se você achar que alguém pode ter benefício ou pode gostar do conteúdo.
E aproveita e dá uma dica pra gente de o que a gente pode abordar um pouco mais sobre temas que são de interesse público, de interesse geral. Obviamente, eu vou sempre dar um pouco da minha pitada, sempre falar um pouco da minha forma, um pouco mais leve, um pouco mais descontraída, mas vou tentar sempre trazer conteúdos que abordem de uma forma clara a cirurgia plástica, com vínculos em outras áreas da vida, do conhecimento humano, de relacionamentos, filosóficas ou afins. Tá bom? Um beijão pra vocês, eu espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Até a próxima.